meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia, Senhor, somos teu, Pai. Tu és o único, Pai, o único digno, Senhor, de louvor, de adoração, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome, Te exaltar, bendizer a Ti, Senhor, glorificar o Teu nome, porque o Senhor é o único, Pai, o único digno, Senhor, o único digno, Senhor, de nossa adoração. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez filhos, Pai, filhos e adoradores, Pai, adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por este tempo, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse tempo de oportunidade, Pai, para Te louvar, Te adorar, alimentar o nosso espírito, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, que nos ajuda em nossas fraquezas. Oh, Espírito Santo que nos guia, que nos ensina todas as coisas. Espírito Santo que foi enviado por Jesus para ensinar a respeito dele, da Tua palavra, para que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Senhor. Espírito Santo, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja ministrando, regando a palavra, Pai, regando a palavra para que ela caia em bom solo, Pai, para que ela caia em bom solo do nosso coração, Senhor, e ela multiplique, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra, porque ela é a verdade, Pai, porque ela é verdade, Pai. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, Pai, que a Sua palavra, Pai, seja, como diz o salmista, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Eu Te dou graças, Pai, porque a Tua palavra é verdade, Pai. Ela é o testamento que o Senhor nos deixou, Senhor. Expressa, Senhor, a Tua vontade, Pai, as Tuas promessas, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu Te dou graças, Senhor. Eu Te dou graças, Pai. Espírito Santo, eu conto com a Tua ajuda, Senhor, nessa noite. Eu conto com a Tua ministração. Eu conto com os Teus, com a confirmação da Tua palavra, Pai. Aleluia, que a Sua palavra, Pai, aleluia, ela esteja caindo como revelação em nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Podem se sentar, irmãos, glória a Deus, boa noite, aleluia. O problema da igreja grande é que as pessoas ficam todas longe, elas ficam todas espalhadas. Jonathan, senta aqui pertinho, por favor. Irmãos, Jader, venha, senta aqui na frente. Irmão, senta aqui na frente, não tem problema. Pode ficar na última fileira, mas de trás para frente. Venham para frente, por favor. Chega aqui mais para frente. Aleluia. Guga, eu vou pedir um favor. Você me ajuda a descer o púlpito aqui para baixo, para a gente falar aqui embaixo? Isso é coisa de pastor. Glória a Deus. Desculpa a quebra do protocolo, irmãos. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Bom, vou seguir a direção do Senhor. Eu vou ler um versículo, uma passagem com vocês. Isaías 6, versículo 1. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías 6, versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim. Isso é o profeta Isaías dizendo: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui.
envia-me a mim. Aleluia, aleluia. Eu fiquei meditando nesse versículo e perguntando ao Senhor, por que os lábios? Por que não as mãos? Por que não os pés que pisam em tantas coisas pelo caminho? Por que não na mente? Por que não em outras partes? Por que os lábios? Porque a provisão do Senhor foi para os lábios. Aleluia. Como Atenas, tirada do trono do Senhor, a provisão do Senhor, ele veio e cingiu os lábios do profeta. Aleluia. Nós sabemos que a provisão do Senhor chegou na nossa vida, o sangue de Jesus foi para a nossa vida. Mas naquela situação, naquele tempo, o profeta não tinha o Espírito Santo dentro, Jesus não tinha sido sacrificado ainda, ele não tinha o sangue de Cristo sobre a vida dele. E o Senhor purifica os lábios desse profeta, para que ele estivesse sendo enviado para proclamar a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. E que a gente precisa confessar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nas nossas bocas, elas são alimento para o nosso coração. A boca, do que a boca fala, o coração se enche e se farta. Isso que diz Provérbios. Nós nos alimentamos daquilo que sai da nossa boca. A palavra do Senhor também diz que o que contamina o coração do homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da sua boca. Quando a gente vê essas passagens, a gente entende por que os lábios do profeta foram purificados. Para que o que ele estivesse dizendo para o povo fosse a vontade do Senhor e não a sua. Que tivesse saindo da boca dele palavras de vida eterna para aquele povo. A gente sabe que a situação era uma situação de juízo. Isaías foi levantado naquele tempo de levar a palavra do Senhor, levar a vontade do Senhor, falar para aquele povo o que estava acontecendo, revelar a situação. Então precisava sair de um lábio puro essa palavra. Nós vemos lá em Êxodo, quando os 10 espias retornaram de espiar a terra, eles trouxeram um relatório. Um relatório deles tinha medo e tinha incredulidade. E aquele medo e aquela incredulidade que eles falaram para o povo contaminou o coração de um povo todo, de uma geração toda. Uma geração toda foi contaminada por causa do testemunho, por causa das palavras que 10 homens trouxeram após espiar a terra prometida. E aquele povo recebeu aquilo, e aquilo caiu no coração deles, e gerou incredulidade deles. E aquela incredulidade levou eles à morte. A incredulidade, ela é parecida com a dúvida. No culto de oração passado, nós lemos uma passagem de Mateus 21, que é do leproso, aliás, de Marcos 1, que a incredulidade ela impede que a gente receba as coisas do Senhor. Marcos 1, versículo 38, fala do leproso, o leproso que não recebeu a palavra do Senhor, que ele não tinha sido curado ainda, mas ele tinha dúvida se ele poderia ou não receber a bênção do Senhor. O pastor até falou sobre isso no domingo. Então, dúvida ela impede a gente de receber ao Senhor, as coisas do Senhor. A solução para a dúvida qual que é? Conhecer a palavra do Senhor. A partir do momento que eu conheço a palavra do Senhor o que é? A vontade de Deus. Se eu conheço a vontade de Deus, dúvida vai embora. Só que o que aconteceu com os israelitas? Aquela geração que ouviu o relatório dos 10 espias. Eles conheciam a vontade de Deus? Conheciam. Eles saíram do Egito com a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que eles fossem por uma terra, tomassem posse de uma terra que manava leite e mel. A vontade do Senhor era essa. Eles sabiam que Deus era poderoso para fazer? Sim, sabiam. Eles viram Deus livrá-los poderosamente da mão dos egípcios, quando o mar se abriu e engoliu todos aqueles que os perseguiam. Eles viram água sair da pedra, eles viram milagres, sinais e prodígios do Senhor. Então eles sabiam que Deus era poderoso, sim. Conheciam os milagres, conheciam os feitos do Senhor, sim.
Mas um relatório de 10. A voz da maioria, a voz do povo, não é a voz de Deus. Essa maioria, que eram 10 espias, contaminaram o coração com medo e incredulidade. E o que é incredulidade? Incredulidade é quando você conhece a vontade de Deus, você conhece a palavra de Deus, e você decide não crer. Não creio. Nós não podemos. Se nós formos, eles são gigantes, eles vão nos destruir. Nós não iremos, foi o que disse aquele povo. E o Senhor se irou contra a incredulidade deles. Por isso que a palavra diz que toda a incredulidade é um pecado contra o Senhor. É um pecado contra o Senhor. O pastor Wellington, no domingo, nos trouxe vários exemplos de fé. A gente precisa ter fé. Fé na hora de dizimar, deu até 7 passos para a gente romper com a avareza. 7 passos para romper com a avareza. Se você não estava aqui, não assistiu, assista, está gravado lá no YouTube. O YouTube, ele tem um problema, ele é dedo duro, né? Ele entrega a gente. Tem 7 passos para você romper com a incredulidade, e o pastor falou várias situações que a gente precisa romper com fé. A gente precisa andar em fé. Ele deu 3 exemplos, mas a palavra diz que tudo que não provém de fé é pecado. A palavra já vai muito além, falando, vocês não estão sabendo de nada, não é só essas 3 coisas aqui não, é tudo. Tudo que não vem de fé é pecado. Então você enquadra tudo aí na sua vida. Tudo que não provém de fé é pecado. Aleluia. Então conhecer a palavra de Deus, a vontade do Senhor para a nossa vida e decidir obedecer. Decidir obedecer. É uma decisão. Assim como a gente aprendeu no Rema, que amar é uma decisão. A gente não ama porque acha que porque o outro fez algo bom, ou porque o outro é gente boa, porque ele gosta de você, porque ele te dá presentes. A gente não ama porque é conveniente, porque é bom para a gente. A gente ama porque o Senhor nos amou primeiro. E é uma decisão do meu coração. Eu amo porque o Senhor ama. E eu decido amar. Independente do que o outro fez para mim. Ele fez algo bom, algo ruim. A palavra do Senhor diz, ama o próximo. Independente de. Ama o próximo. Não tem condição. Se, não tem a palavra se. Ao final do mandamento. O mandamento é, ama o próximo e diz ainda, como a ti mesmo. O maior impedimento para que a fé... nós estamos falando de fé, tá, irmãos? O assunto é fé. Parece que não é, mas é fé. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos falando sobre fé. Fé opera pelo amor. O pastor já lembrou aqui. Fé opera pelo amor. E o maior impedimento para que a fé opere na nossa vida, uma, a gente viu, é dúvida. A outra, falta de amor. Porque às vezes a gente faz tudo certinho. A gente confessa a palavra. A gente está ali lendo a palavra, meditando na palavra, confessando a palavra. Está lá, tem os versículos todos ali, embasando, mas não está funcionando. O que está acontecendo? Gente, eu sei que a vontade do Senhor é essa. A palavra do Senhor me garante. A palavra do Senhor é o testemunho, é o testamento. Por isso que a palavra é chamada de testamento, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Porque aquele que escreveu, aquele que deixou a herança, ele é fiel, ele é digno de confiança. O pastor trouxe para a gente a definição de confiança. Aquele que é digno de confiança. Ele é que garante a sua palavra. A palavra diz que Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que ele disse na sua palavra, ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que retroceda ou volte atrás. Então, o que ele escreveu, ele vai cumprir. A palavra dele é a verdade. Por isso que aquilo que está na palavra dele, eu posso crer, eu posso ter fé. Nós vimos no culto de ensino que crer, o significado de crer é pistel. Desculpa, o meu grego é britânico, tá? Então, pode ser que vocês não consigam entender bem. Eu vou traduzir para você. Pistes é fé. Crer, quando a gente lê Marcos 11, 23, Mateus 21, 21, ele tem a palavra crer. Está dizendo que
pistel. Ele vem da palavra pistes, que vem de fé. Então, tudo aquilo que eu pedir crendo, tendo fé. Que tipo de fé? A fé do tipo de Deus, a fé bíblica. Tudo que eu pedir crendo, eu vou receber. Aliás, o Senhor falou já para o pastor Romário, trouxe a revelação. Crede que recebesse, você já recebeu. Porque está escrito que você já recebeu, assim como salvação. Há 2000 anos você recebeu a salvação. O que eu fiz hoje, no nosso tempo? Eu só recebi. A herança já estava disponível. O testamento já estava pronto. Eu só recebi. Senhor, eu recebo. É essa a nossa confissão para a salvação. Eu recebo. O que eu preciso para receber salvação? Crer. Eu preciso crer com o coração. E aquilo que eu ouvi, alguém pregou, eu ouvi, aquilo gerou fé no meu coração. E essa fé foi o suficiente para que eu confessasse a palavra. Romanos 10:10 diz que aquele que crer e confessar o Senhor Jesus será salvo. A coisa mais importante na vida do cristão, que é receber Jesus. A receita do Senhor é bem simples. Você ouve a palavra, ela gera fé no seu coração, você confessa a palavra e recebe. É só isso, é simples assim. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que veio nesse mundo, foi crucificado, levou sobre si todo o meu pecado, todas as minhas enfermidades, e ressuscitou, está à direita do Pai. Eu creio que Ele é o Senhor, e eu entrego minha vida a Ele. Só faço essa confissão. Eu creio. A palavra precisa ser pregada? Precisa. Alguém precisa falar isso para que chegue ao coração dessa pessoa. Quem é essa pessoa que vai pregar? Nós. Somos nós. A palavra está falando conosco. Ide pregar o evangelho, ide pregar, e aquele que crê será salvo. Alguém precisa ir pregar a palavra. E o Senhor falou, somos nós. O profeta Jeremias, a quem enviarei? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Voltando. Então, por que nós, muitas vezes, nós estamos lá, confessando a palavra, falando a palavra, está tudo certo. Venho no culto segunda, terça, quintas e sábados, assisto o rema, segunda, quarta e sexta, participo do culto dos homens, do culto das mulheres, do culto dos jovens, mas não está acontecendo. O que está acontecendo com a minha vida? Aleluia. O rei Davi, no Salmo 139, diz, ele faz uma oração ao Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. Aleluia. Ele faz uma oração de consagração ao Senhor. Graças a Deus pelo Espírito Santo que nos convence de todo pecado. Se existe pecado que eu não me lembro, até isso o Espírito Santo pode me ajudar. Tudo bem, o Espírito Santo ele foi enviado para convencer o mundo do pecado, mas ele habita em mim, e se tiver alguma coisa errada na minha vida, vai estar arranhando. Vai estar arranhando. Alguma coisa não está boa. A palavra diz que se eu maltratar a minha esposa, as minhas orações são impedidas. A palavra diz também que se eu não perdoar, o Senhor também não vai me perdoar. É um princípio da palavra. Eu preciso andar em amor. Eu preciso perdoar. O maior impedimento que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas está conosco mesmo, a falta de perdão. Quando eu examino o meu coração e o Senhor te traz algo que ainda não está bem resolvido, se arrepende rápido. Faz como Davi, já se arrepende, se ajoelha, Senhor, eis-me aqui, me perdoa, pequei contra ti, pequei contra os céus, eis-me aqui. Corrige isso rapidamente. A palavra diz que nós temos um intercessor nos céus, aleluia, que está diante do Senhor, ministrando a nosso favor, que está lá, se eu pedir perdão, Ele está lá para ser o meu advogado junto ao Pai. Perdão está disponível. Perdão está disponível para nós o tempo todo. Eu só preciso querer.
querer perdoar. Se eu tenho algo contra alguém, a palavra diz, nem traz a oferta. Essa oferta não vai ser recebida. Nem traz a oferta. Você tem algo contra alguém, nem traz a oferta. Se alguém tem algo contra ti, ajusta-se com ele primeiro. Ajusta-se com ele primeiro. Aleluia. Examinemos cada um. Todo culto de ceia nós temos essa oportunidade. Examine-se cada um a si mesmo, diz a palavra. Examine-se a si mesmo. O que é que está te impedindo? O que é que está te atrasando? O que é que está te amarrando? O que é que te impede de avançar? Porque se você está fazendo conforme a palavra do Senhor, você confia na palavra do Senhor, crê que ela é a verdade, que Ele colocou toda a vontade dEle, que Deus colocou toda a vontade dEle na palavra, e você está praticando essa palavra, mas não está acontecendo, deve ter alguma coisa e não está, e deve ter alguma coisa errada, e esse problema não deve estar do lado de Deus. Provavelmente não está lá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora eu já não sei nem por onde eu cheguei, para onde eu vou. Que nem diz o mineiro, eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou. Aleluia. Mas vamos lá. Vamos chegar a um bom lugar. Amém? Glória a Deus. Eita Deus, tantas coisas. Aleluia. Oh, Deus. Aquele que crer e confessar será salvo. Oh, Deus bom. Às vezes eu já tive outras experiências, andei por outros lugares e é interessante que parecia que Deus estava naquele lugar. Eu vi uma irmã esses dias me falando, ela tinha muita certeza que ela estava no lugar e ela achava que Deus estava lá. Graças a Deus, o Senhor falou com ela, falou, eu não estou nesse lugar. E aquilo foi suficiente para ela tomar uma decisão de onde ela estava e ela falou, não venho mais aqui, não ponho mais o pé aqui, porque o Senhor disse que eu não estou nesse lugar. Eu falei, eita, é assim mesmo? Glória a Deus. O Senhor foi tratando comigo essas coisas e o Senhor foi falando, porque que parecia que onde eu estava era dessa forma, estava tudo certo. Tinha até confissão. Confessava-se, eu sou filho de Deus. Falei, gente, que coisa boa, né? Mas sabia que a filiação ao Senhor, se tornar filho do Senhor, ele não é por confessar simplesmente que você é. Ah, mas o Senhor criou todas as coisas, Ele criou a mim, então Ele é meu Pai. Não é assim, o Senhor diz na sua palavra, Jesus é o caminho. Mas nesse lugar não ensinava Jesus, dizia que você era o Filho. Olha só, declarava a palavra, mas Jesus não estava lá. Não havia Jesus, não havia confissão de Jesus. Às vezes, a gente acha que confessar algo simplesmente é suficiente para que as coisas aconteçam. Os que acusam a confissão positiva ou a confissão da fé e fazem as críticas, acham que simplesmente a gente pode confessar qualquer coisa. Podemos confessar qualquer coisa, até coisas erradas. Eu posso confessar coisas erradas que vão acontecer. Sei lá, uma coisa ruim, eu vou confessar coisas erradas na vida do Jonas. Será que isso vai acontecer? Ela não tem respaldo na palavra. Se não tem respaldo na palavra, esquece isso. A fé bíblica ela é baseada na palavra do Senhor. Se você está confessando algo que não tem embasamento bíblico, não tem como receber. Não tem como aquilo se tornar real. Não tem como Deus participar disso. Amém? Então é importante que a gente tenha esse entendimento. Aqui, eu queria trazer a minha palavra, a minha Bíblia, porque às vezes a gente precisa ver. Essa aqui foi a minha primeira Bíblia que eu adquiri quando voltei aos caminhos do Senhor. Faz tempo que eu não uso ela. Baixa as pedras. Faz tempo que eu não uso ela. Eu tenho várias. Não sei se isso é mania, assim, mania eu digo tem algumas coisas que
o Dom traz, né? Você gosta de livros, eu gosto de Bíblias, então eu tenho várias Bíblias em casa, eu tenho várias delas. Tenho essa de estudo, tenho uma da letra grande, uma da letra pequena, tenho uma do Scofield, tenho várias delas. Eu gosto das Bíblias. Mas é muito prático eu carregar aqui 21 versões da Bíblia. Para fazer uma consulta rápida, eu consulto aqui porque eu tenho 20 versões aqui dentro. Mas por que eu trouxe essa palavra hoje? Porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor, a parábola do semeador, ele diz que o semeador saiu a semear a palavra do Senhor. E Jesus explica que a palavra do Senhor é a semente. Então, se a palavra do Senhor é semente, eu posso dizer que isso aqui é um saco de semente. Aqui está cheio da semente do Senhor. Amém? Aqui está cheio da semente do Senhor. Se você tem uma Bíblia, você está cheio da semente do Senhor. Um saco todo. Você chega em casa, coloca essa Bíblia lá na estante e ela vai frutificar, né? Ela vai multiplicar. A palavra, porque eu comprei a Bíblia, agora eu tenho um saco de semente. Então, a minha vida vai ser transformada. É lógico que não, a gente sabe que a semente, naturalmente a gente precisa da semente porque ela precisa ser plantada. Amém? A parábola do semeador diz que a semente que cresce, que multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1 é aquela que caiu no bom solo. Então, se você não pega essa semente, que estão cheias de verdades do Senhor para as nossas vidas, para transformar as nossas vidas e fazer tudo aquilo que o Senhor nos criou como propósito de vida. Se eu não pegar essas sementes e plantá-las, plantar aonde? No bom solo do meu coração, essas sementes se tornarão infrutíferas. Elas precisam ser plantadas. Aleluia! Elas precisam ser plantadas. E como é que eu planto a semente do Senhor? Como é que eu planto a semente da palavra? Nós ouvimos, eu falei aqui para vocês, que o que contamina o coração do homem é o que sai da sua boca. Olha só que interessante. Ele fala e aquilo contamina o seu coração. Porque o ouvido que ouve as coisas que ele fala é o dele mesmo. O primeiro ouvido que ouve é aquilo que sai da boca dele. Amém? E a fé, a palavra diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu falo a palavra de Deus, ela é plantada no meu coração. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu chego aqui na igreja e ouço a palavra de Deus, ela é plantada no meu coração. Se eu recebo essa palavra com mansidão, diz a palavra, recebe com mansidão. Eu não rejeito essa palavra, não rejeito a semente. Tem gente que fala assim, não, essa palavra aqui não é para mim, não. Essa palavra aqui não é para mim agora, não. Não, não quero isso aqui, não. Epa, isso aqui está... Separa as sementes lá, não quer receber da semente. Aquele que recebe da semente, com mansidão, vai ser plantada no seu coração. E ela vai gerar o fruto para o qual ela foi designada. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela cumpre o propósito pela qual foi designada. Se você recebe uma palavra do Senhor, com mansidão, ela é plantada no solo do seu coração e ela vai se multiplicar. E ela vai gerar o produto, o efeito, a colheita que ela foi designada. A palavra precisa ser pregada, a palavra precisa ser ouvida, mas eu não preciso depender exclusivamente de quem está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Olha que revelação. Eu não preciso vir terças, quintas e domingos para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está disponível. Josué 1:8 diz assim que nós devemos meditar na palavra dia e noite. Faça conforme está na sua palavra e vocês vão ser bem-sucedidos. Eu não dependo do ministro do dia para receber a minha porção de fé. Eu não dependo do ministro do dia para receber a semente do Senhor na minha vida. Eu preciso crer que a palavra do Senhor é para mim, é semente para a minha vida.
e tomar posse dela todos os dias. Meditar nela todos os dias, para que ela seja semeada no bom solo do meu coração. E o coração cheio dessa palavra vai falar o quê? Incredulidade? Não, o coração cheio da palavra vai falar fé. Amém? E fé, falando fé, você vai alcançar outras pessoas e seu coração vai se encher de palavra de novo e de fé de novo. É um processo contínuo. É um processo contínuo. Você recebe, pega a semente e planta ela. Como é que você planta? Você fala a palavra. E essa palavra cai no seu coração, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer palavra. Não é qualquer palavra. Inclusive, se você ouvir algo do púlpito, que eventualmente não caia bem no seu coração. Primeiro, perdoa o irmão que está ministrando. Porque você recebeu do Espírito Santo, o Espírito Santo te ensina todas as coisas. Quando você ouve alguma coisa errada, que não está bem, o Espírito Santo já te avisa. Ixi, esse negócio tem alguma coisa estranha. Amém? Você tem o Espírito Santo para isso. Não vá lá pegar o sapato ou a pedra para jogar no irmão. Ora por ele. Porque somos vasos imperfeitos, estamos em aperfeiçoamento e às vezes a gente se engana com tantas palavras, com tantos versículos, a gente confunde o rei, a gente não sabe quem era o rei, se era de Sodoma, se era de Gomorra, a gente troca o nome do profeta, é desse jeito. Então perdoa, irmão, porque às vezes as coisas parecem que não eram bem assim. Faça como os bereanos. A palavra diz que Paulo, quando estava em Tessalônica, o pessoal ouviu aquela palavra, já achou ruim, já começaram a querer apedrejar o povo, eles tiveram que fugir de Tessalônica. Eles foram para onde? Para Bereia. E lá havia um povo diferente, porque eles ouviam a palavra, não rejeitaram. Mas lá não tinha tablet, não tinha Bíblia, cada um foi para casa, ok, boa palavra. Vou lá e vou ler a palavra. Ele foi lá para... Os bereanos foram e leram para ver se era aquilo que estava escrito mesmo. Eles não simplesmente ouviram, tem um povo agitando a cidade, vamos apedrejar esse povo, vamos enxotar esse povo que está agitando a nossa cidade. Não, eles foram lá e ler a palavra. Então, se você recebe algo que está arranhando aqui no seu espírito lá, fala, tem alguma coisa errada nessa palavra, eu acho que não é assim mesmo, não. Vou dar uma olhada na palavra, faça como os bereanos. Vê lá na palavra, o que é isso mesmo? Está escrito isso mesmo? Eu dei um exemplo para vocês lá de Mateus 21, 21. Abram lá comigo, Mateus 21. Domingo eu achei que o pastor ia ministrar a minha palavra. Eu falei, meu Deus do céu, ele vai falar de fé hoje, eu vou ter que falar de fé na terça-feira, daqui 2 dias. O pessoal não vai esquecer os versículos, eles vão lembrar, falar, olha, esse versículo aqui, o pastor leu no domingo, o Gerson está lendo os mesmos versículos. Gente, vamos trazer uma revelação, não existe nada de novo na Bíblia há 2000 anos. O Senhor, é a mesma coisa. Não tem nada de novo. Amém? Então, para não ler Marcos 11, 23, vamos ler Mateus 21, 21. Que diz assim, Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, e não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal se sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Isso aqui é Marcos 11, 23. Esse é o princípio da palavra. Crendo que recebestes. Tem outra passagem que diz que confessa a palavra e já creia que recebeu. Quem crê que recebeu, já se alegra, já dá graças por tudo. Dê graças ao Senhor. Já recebeu? Então dê graças. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós já recebemos toda a provisão necessária. Aleluia! Já recebi todas as coisas. Lógico que o Senhor não estava falando aqui de mover montanhas. O Senhor trazia analogias para explicar coisas do reino. E aqui fala que tudo que eu pedir, crendo, aquilo que está na palavra do Senhor, eu vou receber. Amém? Glória a Deus, que hora que eu comecei? Esse relógio está certo? Eu tenho 16 minutos ainda? É isso mesmo? Glória a Deus, glória a Deus. Dá para começar de novo. Deus é bom. Aleluia. Crendo que recebestes, tudo aquilo que eu pedi. Mas era tudo mesmo? É tudo.
Posso pedir qualquer coisa? Tudo que está na palavra do Senhor, tudo aquilo que você tem uma base bíblica para pedir, você pode orar ao Senhor e pedir. Amém? Mas eu estava falando sobre simplesmente confessar, agora eu lembrei de onde eu saí. Eu estava falando simplesmente de declarar. A gente declarava, naquele outro lugar a gente declarava que a gente era filho de Deus, mas ninguém tinha confessado Jesus. Depois que eu fui descobrir que essa declaração não funcionava, não era simplesmente porque eu falava algo que isso acontecia. Eu precisava ter um embasamento, eu precisava ter uma palavra me subsidiando, eu precisava ter alguém que dê uma palavra de confiança para eu crer. Eu posso acreditar num testamento porque aquele que escreveu o testamento, ele tem os bens, ele deixou aqueles bens e deixou sua vontade expressa naquele testamento. Se você está lá no testamento, que você recebeu uma fazenda, opa, graças a Deus, glória a Deus, recebi uma fazenda, agora sou fazendeiro. Amém. Você se alegra? Se alegra. Porque quem disse que deixou aquele testamento tinha uma fazenda. E ele disse que você é o herdeiro daquela fazenda. Então você pode crer. A palavra do Senhor é a mesma coisa. Ele diz que eu sou o herdeiro de todas as coisas. A palavra do Senhor me diz que Ele deixou todas as coisas para mim. Está escrito aqui a vontade dEle para mim. E é por isso que eu posso crer. Não é simplesmente crer qualquer coisa. Creio que eu sou próspero. Creio que eu sou rico. Isso é um negócio interessante que está na palavra. A palavra diz que nós somos próximos. O Senhor nos livrou da maldição da lei, e uma das maldições da lei era a miséria. Sim, Ele disse isso. Mas será que só dizer que eu sou próspero, isso é suficiente na minha vida? Tem alguns princípios da palavra. A palavra tem princípios também. Simplesmente eu disser, dinheiro venha. Dinheiro venha, dinheiro venha, dinheiro venha. O dinheiro vai vir? Será que basta declarar isso que está resolvido? A palavra do Senhor diz que existem princípios na palavra. Primeiro, o princípio da honra. A palavra do Senhor é completa. Ela tem um princípio da honra, ela diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros. Parece que tem algumas condições para que algumas coisas aconteçam na palavra. E eu não posso pegar somente uma parte da palavra que me convém e falar, agora já tenho a semente, vou semear. Você sabia que tem sementes que precisam de uma terra preparada com uma determinada quantidade de nitrato, potássio, adubo, precisa de algumas preparações para serem semeadas. O solo às vezes precisa ser corrigido, precisa ser tratado. Algumas condições para que aquela semente ela cresça, ela frutifique. Porque senão você planta um pé de coco. 20 anos aquele negócio não dá coco. Quando dá coco, dá um. Falei, gente, eu vou fazer com um coco. E aí chega lá o engenheiro agrônomo, não, essa terra aqui ela precisa de uma preparação. Aí ele vai lá, coloca lá uns insumos lá, uns adubos, faz uma correção do solo, no outro ano aquele coco está lá dando 50 cocos. Então, a palavra do Senhor, ela tem algumas condições. E às vezes, por não conhecer a palavra de Deus, a gente anda ou escravizado ou morrendo, porque não conhece a palavra do Senhor. Então, não basta eu pegar um trecho da palavra e falar, bom, agora eu tenho a semente, vou plantar um pé de coco, vai dar coco. Não vai dar coco. Às vezes eu preciso ler toda a receita, toda a bula. A bula diz que, primeira coisa, honra o Senhor com os teus dízimos e com as suas ofertas. Segunda coisa, trazei os dízimos à casa do tesouro. Terceira coisa, o dízimo é para abençoar o menor. A palavra do Senhor diz, o menor é abençoado pelo maior. Aquele que dizima, ele é abençoado. Não é aquele que recebe, é aquele que dizima. Onde que está escrito isso, irmão? Hebreus 7,7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o menor é abençoado pelo maior. O menor é abençoado pelo maior. O apóstolo Bud, quando estava construindo, eles estavam construindo a igreja de Campina Grande. Isso há algum tempo atrás, o pastor Perilo estava falando para a gente, contando, né? Ele auxiliou na escrita do livro e tem essas coisas bem à memória. Ele estava falando lá que estava construindo e alguém sugeriu para o apóstolo Bud, será que não tem alguém lá nos Estados Unidos que mande uma oferta para a gente adiantar essa obra? Ia dar um adianto bom nessa obra, viu?
essa igreja desse tamanho aqui para 5.000 pessoas, imagina uma igreja, construir uma igreja para 5.000 pessoas, com poucas pessoas. Aí alguém deu essa brilhante ideia para ele, né? Pastor Bud, será que não tem alguém lá nos Estados Unidos que mande uma oferta, né, em dólar? Já pensou uma oferta em dólar aqui, dá uma adianta nessa obra aqui, olha, vai ser uma maravilha. Imagina que ele ouviu, né? Irmão, o Senhor me chamou para trazer a palavra do Senhor e abençoar o povo brasileiro. Não foi para abençoar o americano. Se o americano der a oferta, ele vai ser abençoado. E o povo brasileiro não vai ser abençoado. Porque aquele que dá, aquele que oferta, aquele que dizima, é esse que é abençoado. É um princípio da palavra. Se eu não creio na palavra, se eu quero crer somente numa palavra, uma parte da palavra, eu não recebo os benefícios dela. Eu planto um coco e um ano ele dá um coco. Você esperava mais dessa planta. Você esperava mais deles. Aleluia. Amém? Então, se a fé não estiver funcionando, pode ser que tenha algumas coisas faltando. Algumas coisas, como falta de perdão, a gente viu, amor. Como é que você quer ser um instrumento do Senhor? Fazer a vontade do Senhor, ser Jesus nessa terra, se você não consegue amar o seu irmão, se você não consegue amar aquele que pisa no seu calo, aquele que pisa, que te dá prejuízo, aquele que te ofende, aquele que te fecha no trânsito, aquele que... Deixa, tá bom? Chega, né? Chega. Então, eu preciso amar meu próximo, incondicionalmente. E se eu quero colheitas na minha vida, eu preciso escolher bem as minhas sementes. O que eu quero plantar? Eu estou plantando o quê? Eu quero colher coco? Então plante semente de coco. Não plante outras coisas, porque você vai colher exatamente aquilo que você está plantando. Se você não está satisfeito com a sua colheita, o sábio diz, troca a semente. Você não está satisfeito com aquilo que você está colhendo na sua vida? Troca a semente. Às vezes você precisa trocar a semente. Você está esperando mangas e está plantando laranjas. Troca a semente. Se você quer uma grande colheita, veja os princípios da palavra. Porque a palavra tem vários princípios para que você seja próspero em tudo. Em tudo. Josué disse para você ser bem-sucedido. Você bem-sucedido. Josué 1:8. Para que você seja bem-sucedido. Medita na palavra. Conhece a palavra. Maneja bem, a palavra diz, maneja bem a palavra. Para que você possa explicar. Eu falo para a Júlia está estudando. E ela fala, já li. Né? Ela dá 5 minutinhos, já li. Já sei. Falei, glória a Deus, Júlia, que maravilha. Rapidinho assim, um dia todo de estudo, em 5 minutos já leu e já sabe. Então vamos lá. O que você estudou? Eu estudei gramática. Júlia está estudando gramática também, né? Lá, concordância, advérbio. Me explica o que é isso, Júlia. Como assim? Me explica o que é esse advérbio aí. O que ele faz? Para que ele serve? Não, pai, isso não estava, não. Isso não tinha nada disso aqui, não. Era ler e terminei. A palavra diz que você seja apto para ensinar aquele que te pergunta, da palavra do Senhor. Aí você vai saber se você está realmente entendendo daquilo que você leu. Você está compreendendo? Então você pode explicar. Vê se você explica para você mesmo e você se convence de que aquilo que você está lendo é a verdade. Então leia a palavra, alimente o seu espírito, explique para você mesmo, explica para alguém, fala, olha, a palavra está dizendo isso. Eu achei interessante que, lendo essa palavra, esse contexto desse versículo, Mateus 21, ou de Marcos 11:23, ele estava falando de uma figueira. Eles falaram assim, olha, mestre, a figueira secou. Olha que interessante, né? Jesus amaldiçoou uma figueira. Qual que era a base bíblica para isso, pastor? Onde que ele leu que podia amaldiçoar a figueira e a figueira ia secar? Qual que é a base bíblica para isso? Boa pergunta, né? Vou deixar os universitários meditando a noite toda aí, porque não existe nenhuma palavra, nenhum trecho na palavra que ele fala assim, olha, Jesus foi ungido para amaldiçoar figueiras.
Olha só. E foi essa pergunta que me fizeram. Tudo conforme a fé dele. Mas onde que estava essa parte aí? Só para ajudar vocês, para vocês não ficarem pensando a noite toda, lembre que Israel é comparado a uma figueira. Amém? E aquela figueira, o Senhor falou que aquela figueira era tempo de figos, e não achou figos nela. Israel era tempo de estar frutificando. Era tempo de estarem dando frutos. Mas eles rejeitaram a palavra. E por causa disso, a palavra de Deus diz assim, deixa eu achar o versículo agora, que tantas coisas estavam aqui nessa palavra. Aleluia. Eu não anotei o versículo. Vamos ver se eu lendo para vocês. Jesus falando dos falsos profetas. Acautelai-vos. Oi? Acho que Mateus 7. Eu sei que o versículo é 15. Não anotei o capítulo. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas e dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons. Toda árvore que não produz um bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Isso acho que é Mateus 7:7. 7, começa lá no 7:15, exatamente, Mateus 7. Amém? Então, Jesus estava falando de árvore, Jesus estava falando de planta, Jesus estava falando de agricultura aqui, Jesus estava falando do reino. Ele estava falando de uma situação de que a árvore má, ela é cortada e lançada no fogo. E a gente sabe que porque o povo de Israel, eles rejeitaram a palavra, eles tinham um propósito. O Senhor escolheu aquele povo, que não era o maior povo, escolheu um povo para que o mundo pudesse conhecer a Deus. E esse era o papel, quando Jesus chegou lá, ele foi falar para eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi pregar lá as boas novas para aquele povo. Aconteceu, ele sentou lá na sinagoga e leu Isaías, o capítulo de Isaías que dizia, cumpriu-se hoje essa palavra, mas eles rejeitaram essa palavra. Então, o que aconteceu? A figueira foi cortada. Ela secou a raiz. E o Senhor levantou um outro povo para levar a sua palavra. Um outro povo foi levantado. A promessa foi revogada? Não, a promessa para o povo de Israel continua. Mas um outro povo foi levantado para levar a palavra do Senhor. Adivinha quem é esse povo? A igreja foi levantada nesse tempo para que levasse a palavra do Senhor. Para levar essa palavra, o Evangelho, as boas novas do Senhor. Amém? Cada um pegue o seu saco de sementes e plante-a no bom solo do seu coração. O pastor trouxe num culto de oração, se vocês não têm vindo no culto de oração, eu diria que vocês estão perdendo muito. Coloquem na agenda de vocês. Quinta-feira tem culto de oração e não é só o departamento que está conduzindo a oração. Eu falei para o pastor, só tinha diácono na quinta-feira, pastor. Eu acho que o pessoal entendeu errado o recado. O departamento vai conduzir a oração para a igreja toda. A igreja pode vir também, gente. Amém? Não é para que a gente orasse só a diaconia, mas é para todos o departamento. Era para todo o departamento estar aqui orando. Amém? O que eu estava procurando? Eu estava procurando as sementes. Pastor Wellington, 2 cultos de oração atrás, soltou uma lista de sementes. Ele estava com o saco prontinho, só semente selecionada. Eu falei, que bênção, gente. Olha só, ele disse assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou feitura de Deus, criada em Cristo em verdadeira santidade e justiça. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou prosperidade exclusiva de Deus.
Eu sou geração santa e eleita. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou cabeça e não cauda. E vai a lista de sementes. E vai semente. Eu estou sempre por cima e não por baixo. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu sou santificado em Cristo. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu sou o adorador. Eu sou um semeador. Eu sou mais que vencedor. Eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu sou livre da doença, miséria e toda maldição. Eu sou livre da condenação do pecado. Eu sou livre do domínio das trevas. Fui transportado para o reino da luz. Eu sou guardado pelos anjos do Senhor. Isso é só 1/3 das sementes que ele guarda. São as sementes selecionadas que ele tem ali. Aqui tem sementes da palavra. De onde ele tirou isso, gente? Da palavra, irmãos. Ele não leu os versículos, mas está tudo aqui dentro. Eu tenho certeza que estão todos aqui dentro. Eu não achei nenhum que não fosse, que fosse joio aqui no meio, tá? Não achei nenhum joio aqui no meio. Fui lendo, eu falei, gente, isso aqui está tudo na palavra mesmo. Isso aqui é semente selecionada. Isso é semente selecionada. Se você procura algo do Senhor, se você busca algo do Senhor, se você procura uma colheita do Senhor, olha a semente aqui. Seleciona as suas sementes. Sabia que o agricultor, quando vai plantar as suas sementes, ele primeiro fala, o que eu quero plantar esse ano? Eu quero plantar soja, eu quero plantar milho e eu quero plantar arroz. E ele seleciona as melhores sementes. Ele vai procurar as melhores sementes. Ele seleciona as suas sementes. Lógico, hoje a gente tem empresas que já vendem sementes selecionadas, mas ele seleciona as melhores sementes. Que são as melhores sementes? Aquelas que deram melhores cachos, aquelas que foram mais resistentes às pragas, aquelas que foram mais resistentes à falta de chuva, a muita chuva. Ele seleciona as melhores sementes. Você pode vir aqui na palavra e selecionar as sementes que você precisa. Você está querendo colher o quê? Você está querendo colher cura? Você está querendo colher prosperidade? Você está querendo colher conversão na sua família? Você está querendo colher o quê? Procura sementes no seu saco de sementes. Separa as sementes que você tem e planta elas. Que não adianta deixar elas na estante achando que elas vão se multiplicar na estante. Sementes foram criadas para multiplicação. Isso é lá do Gênesis. Eu não comecei o Gênesis porque não ia dar tempo. Mas a semente, ela começa lá no Gênesis. O princípio da multiplicação começa lá quando o Senhor cria a terra. Ele fala, planta e multiplica. A semente, tudo aquilo que tem no mundo tem semente. Para quê? Para multiplicar. Então, se você quer multiplicar algo na sua vida, escolha as sementes que você vai plantar. Lógico, estamos falando de semente da palavra, tá, irmãos? Nós estamos falando de palavra. Se você quer colher, escolhe as sementes e planta no bom solo do seu coração. Amém? Glória a Deus? Amém. Vocês foram abençoados? Aleluia. Pai amado, te damos graças, Senhor, porque a sua palavra, ela é a verdade, Pai. Porque a sua palavra, Pai, são sementes para o bom solo do nosso coração, Senhor. Eu oro, Senhor, para que as suas sementes, Pai, elas sejam semeadas, Pai, e elas sejam multiplicadas, que elas cresçam e multipliquem, porque o Senhor é aquele que dá o crescimento, Pai. O nosso trabalho é semear. A multiplicação, o crescimento e a multiplicação é o Senhor quem dá. Pai, nós cremos na sua palavra, Pai. Nós cremos que ela é verdade, Pai. Nós cremos, Pai, que essa palavra, Pai, ela vai encontrar um bom solo do nosso coração e vai se multiplicar, Pai. Vai se multiplicar e cumprir o propósito para o qual ela foi designada, Pai. Semente no nosso coração, Pai. Gera fé que fala, que sai da nossa boca, Pai, e transforma, Pai, a realidade que nós vemos, Pai. Eu oro, Senhor, por realidades transformadas, Pai, por vidas transformadas, Pai, pelo poder da Tua palavra, Pai, porque o Senhor é o fiador dessa palavra, Pai. O Senhor é aquele que vela pela Sua palavra para cumprir. O nosso papel, Senhor, é semear a palavra e crer que já recebemos, Pai. Crer que já recebemos. Eu oro, Senhor, pela Tua palavra, Pai, sendo cumprida nas nossas vidas, em nome de Jesus.